Desde 1990, o rastro de mortalidade materna diminuiu em 45% a nível mundial e a maioria da redução ocorreu desde 2000. No sul da Ásia, o rastro de mortalidade materna diminuiu em 64% entre 1990 e 2013, e na África subsaariana caiu em 49%. Em 2014, mais de 71% dos partos a nível mundial foram assistidos por pessoas de saúde qualificado, um aumento em relação aos 59% em 1990. No norte da África, a proporção de mulheres grávidas que foram a 4 ou mais consultas pré-natais aumentou de 50% para 89% entre 1990 e 2014. A prevalência de contraceptivos entre as mulheres com 15 a 49 anos casadas ou em união de fato aumentou 55% em 1990 para 64% em 2015 a nível mundial. No Brasil, a taxa de mortalidade materna caiu 55% de 1990 a 2011, passando de 141 para 64 óbitos por 100 mil nascidos vivos. No entanto, esses ainda eram valores distantes dos 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos estipulados como meta para o país. A segunda meta também não seria alcançada de maneira global em 2015, pois a proporção de partos atendidos por profissionais da saúde treinados, um dos seus principais indicadores, estava por volta de 59% nos países em desenvolvimento em 1990, avançando para 71% em 2014. Além disso, apenas 52% das gestantes realizavam ao menos 4 consultas de pré-natal em 2014, atingindo o número mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A situação brasileira, porém, era bastante diferente. 99% dos partos eram realizados em estabelecimentos de saúde, valor que praticamente não variou de 1996 a 2011. O percentual das gestantes que compareceram a pelo menos 4 consultas de pré-natal no Brasil, por sua vez, subiu de 83% em 2000 para 90% em 2011, ainda assim inferior à meta de universalização. O câncer de colo uterino e o de mama estão entre as principais causas de óbitos de mulheres por neoplasias na faixa de 30 a 69 anos. No Brasil, a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero variou ligeiramente de 2000 a 2011, quando houve uma discreta redução de 9 para 8,5 óbitos por 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade por câncer de mama, por sua vez, cresceu de 17,4 para 20,7 óbitos por 100 mil mulheres entre 1990 e 2011. Esse aumento, porém, pode estar relacionado à melhoria na qualidade da informação e ao esforço para aumentar a detecção precoce da doença. As novas infecções por HIV diminuíram em cerca de 40% entre 2000 e 2013, de cerca de 3,5 milhões de casos para 2,1 milhões. Em junho de 2014, 13,6 milhões de pessoas viviam com HIV, recebiam terapia antirretroviral. Um enorme aumento em relação aos parcos de 800 mil em 2003. Essa terapia antirretroviral evitou 7,6 milhões de mortes por HIV entre 1995 e 2013. Mais de 6,2 milhões de mortes por malária foram evitadas entre 2000 e 2015, principalmente crianças com menos de 5 anos de idade na África subsaariana. A taxa de incidência da malária a nível mundial diminuiu em cerca de 37% e a de mortalidade em 58%. Mais de 900 milhões de redes mosqueteiras tratadas com inseticidas foram fornecidas a países endêmicos da malária na África subsaariana entre 2004 e 2014. Entre 2000 e 2013, a prevenção, o diagnóstico e as intervenções de tratamento para a tuberculose salvaram cerca de 37 milhões de vidas. A taxa de mortalidade devido à tuberculose caiu 45% e a taxa de prevalência diminuiu 41% entre 1990 e 2013. No Brasil, a taxa de detecção de HIV se manteve estável entre 2000 e 2012, com uma média de 20 casos por 100 mil habitantes.
Em crianças na faixa etária de até 5 anos, porém, a taxa diminuiu significativamente neste período, de 6,4 para 3,4 por 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde estimava em 2012 um continente de 718 mil pessoas com HIV no Brasil, ou 0,4% da população. Destes, 574 mil haviam sido diagnosticados, 436 mil estavam sendo monitorados e 313 mil recebiam a terapia antirretroviral. Em relação à malária, nas décadas de 1990 e 2000, registrava-se em média 458,9 mil casos por ano no Brasil. A incidência parasitária anual, por sua vez, recuou de 3,9 para 1,3 casos por mil habitantes entre 1990 e 2012. Quanto à tuberculose, houve uma redução considerável nas taxas de incidência de novos casos observados entre os anos de 1990 e 2011, as quais declinaram de 51,8 para 37 por 100 mil habitantes, respectivamente. A mortalidade por tuberculose no período também apresentou redução de 3,6 para 2,4 óbitos por 100 mil habitantes. As substâncias que reduzem o ozônio foram virtualmente eliminadas desde 1990 e espera-se que a camada de ozônio recupere até meados deste século. Desde 1990, as zonas protegidas terrestres e marinhas em muitas regiões aumentaram substancialmente. Na América Latina e nas Caraíbas, a cobertura de zonas protegidas terrestres aumentou de 8,8% para 23,4% entre 1990 e 2014. Em 2015, 91% da população mundial usa uma fonte de água potável melhorada, em comparação com os 76% em 1990. Dos 2 bilhões e 600 milhões de pessoas que que obtiveram acesso à água potável melhorada desde 1990. 1 bilhão e 900 milhões obtiveram acesso à água potável canalizada no local, e mais de metade da população mundial, ou seja, 58%, desfruta agora deste nível mais elevado de serviço. Globalmente, 147 países alcançaram a meta de água potável, 95 países alcançaram a meta do saneamento e 77 países alcançaram ambas. No nível mundial, 2 bilhões e 1 milhão de pessoas obtiveram acesso ao saneamento melhorado. A proporção de pessoas que recorre à defecação ao ar livre caiu para quase metade desde 1990. A proporção de população urbana que vive em bairros de lata nas regiões em vias de desenvolvimento caiu de cerca de 39,4% em 2000 para 29,7% em 2014. No que se refere ao Brasil, merece destaque a redução nas taxas anuais de desmatamento do bioma Amazônia, que variam de 27,7 mil km² em 2004 para 4,57 mil km² em 2012, uma redução de 83,5%. Por outro lado, embora os biomas extra-amazônicos não sejam monitorados de maneira regular, estudos indicam que entre 2002 e 2008 o bioma cerrado sofreu em média desmatamento da ordem de 14 mil km² anuais, valores que foram reduzidos para cerca de 6,5 mil km em 2010. As emissões de gases de efeito estufa convertidos para CO2 apresentaram redução de 11 para 6,6 toneladas de CO2 por habitante entre 2005 e 2010, e isso ocorreu devido ao declínio de 76,1% das emissões de gases de efeito estufa do setor, o uso da terra e florestas no mesmo período devido à redução dos desmatamentos nos biomas da Amazônia e Cerrado. O percentual de pessoas sem acesso à água no Brasil apresentou redução de 29,9% para 14,5% entre os anos de 1990 e 2012, o que indica que o país já havia atingido parte das respectiva meta em 2012. De 1990 a 2012, o acesso ao esgotamento sanitário
cresceu de 53% para 77%, de modo que o Brasil também já havia cumprido esse componente da meta. A população sem acesso ao saneamento básico caiu de 47% para 23%, ou seja, menos da metade do nível de 1990. A população urbana em moradia inadequada no Brasil, por sua vez, caiu de 53,3% em 1992 para 36,6% em 2012, o que representou um avanço significativo.